2014, desde o ano de 2014, que a nossa igreja tem separado o mês de maio como o mês da família. Eu me lembro que naquela grande reestruturação, 2013 e 14, eu ainda não tinha sido convidado para ser o pastor da igreja. Foi no mês da família de 2014 que eu preguei aqui depois da reestruturação da igreja, e lembro até hoje a data e lembro até hoje o tema. Pediram que eu falasse no tema "Sou jovem, amo a minha família", num domingo pela manhã. Desde então nós temos sempre feito uso do mês de maio, que no meio evangélico em geral é tido como mês da família, na nossa denominação em especial, para sempre refletir. Família é um tema bíblico, ao mesmo tempo em que nem tanto assim. Deixa-me fazer bastante claro. Ao mesmo tempo em que a Bíblia ensina muito sobre família, e nós percebemos claramente o quanto as doutrinas da Bíblia precisam ser resgatadas no nosso tempo, ao mesmo tempo nós encontramos que as grandes questões da vida familiar encontram-se na boa compreensão dessas doutrinas e na prática dessas doutrinas e na prática dos valores, dos ensinamentos, da vontade de Deus. Se nós tomássemos toda a Bíblia, nós encontraríamos em toda a Bíblia diferentes verdades que se aplicam de diferente maneira às nossas famílias, ao nosso convívio familiar, às lutas que acontecem no seio da família, tanto na nossa casa, no nosso lar, quanto na nossa família extensiva. Então, se nós precisamos, por um lado, amados, revisitar essas doutrinas de tempo em tempo, a doutrina que define família biblicamente, a doutrina que define o que é um homem segundo Deus, uma mulher segundo Deus, os deveres do marido, os deveres da esposa, a posição e a organização da família, ao mesmo tempo nós vemos que há tantos outros assuntos bíblicos da vida cristã que se aplicam a estas verdades ou a esta área da nossa vida, o convívio familiar. É muito bom ter um mês da família, porque isso nos permite fazer uma grande diferença entre o povo de Deus e o mundo. No meio do mundo, a família é em cada vez mais franca decadência, e no meio do povo de Deus vemos movimentos maravilhosos para preservar, para afirmar, para fortalecer, para promover a saúde da família. A Igreja Batista Bela Vista não fica de fora disso. Nós nos unimos a estes movimentos e cremos que esta causa é do Senhor. O texto que nós vamos ler esta noite, Gênesis capítulo 1, já queira abrir a sua Bíblia, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. É o texto que a maioria de nós no dia 1º de janeiro lê. É um dos textos também mais importantes da Bíblia. Razão pela qual Deus, na sua infinita sabedoria, determinou que a Bíblia começasse por aqui. Razão pela qual nós devemos nos voltar para este texto por causa de inúmeras outras questões. Nossa mensagem esta noite é esta: reencontrando o Criador. Poderia chamá-la também "O Criador abençoa a família". O texto vai de Gênesis 1 até Gênesis 2, verso 3, mas eu não quero ler todo este texto, principalmente porque é sobejamente conhecido de todos nós. Eu quero, naquilo que nós já sabemos deste texto, destacar algumas verdades sobre Deus e aplicar estas verdades de Deus no seio da minha família, no seio da sua família, para que nós possamos reencontrar o Criador e para que nós possamos trazer ao Criador de todas as coisas, pela oração, por decisões individuais de mudança de comportamento, possamos trazer ao Criador o nosso lar. Devo ainda dizer aos irmãos que a Junta de Missões Nacionais preparou um excelente material,
uma das mensagens que eu li nas sugestões de pregação vinha exatamente nesse texto. Não é aquela mensagem que eu estou pregando aos irmãos, é outra que preparei, mas não posso deixar de reconhecer que o toquezinho, a ideia, o Senhor escolheu aquilo para falar ao meu coração e para falar ao seu coração neste texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, foi a tarde e a manhã o dia primeiro. O segundo dia da criação foi a criação do firmamento, ou propriamente dito, do universo à parte da terra, a terra ainda coberta em águas. O terceiro dia da criação foi Deus ordenando a criação, a separação, da terra e das águas, se colocando cada uma num só lugar, o surgimento do mar, como a Bíblia assim diz. No quarto dia da criação, Deus mandou que a terra produzisse erva verde, semente, árvore, fruto. No quarto dia da criação, Deus colocou as estrelas, o sol e a lua nos céus. No quinto dia da criação, Deus disse: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem aves sobre a expansão do céu. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. No sexto dia da criação, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. Por fim, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, diz o verso 28, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre as aves do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O sétimo dia Deus descansou, e assim concluiu toda a sua obra da criação. Eu não vou expor sobre a doutrina da criação, não esta noite. Eu não vou fazer aqui um arrazoado da nossa posição criacionista, não esta noite. Também não vou consultar o Novo Testamento para estabelecer aqui a doutrina da criação, não esta noite. Esta noite eu quero olhar para este texto no sentido do que ele nos revela quem Deus é e o que Deus faz, e como o ser de Deus e as obras de Deus são tão importantes para a vida das nossas famílias. Então a primeira coisa que eu observo neste texto: o Criador de todas as coisas é aquele que faz surgir a luz no meio das trevas. O primeiro momento da criação é a criação da luz. A primeira ordem que Deus deu foi: haja luz. Antes disso, somente Deus existia. Nos parece, por outros textos da Bíblia, que os seres espirituais também existiam, mas com relação àquilo que é material, nada existia. E Deus diz: haja luz, houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Para acrescentar a nossa reflexão, a luz natural que existe, emitida pelo sol, pela lua, a lua refletindo do sol, das estrelas, que produzimos, como nas nossas lâmpadas e tantos outros objetos. A luz natural é um reflexo da luz espiritual, é parte da criação do Deus, que a Bíblia diz que é luz. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. A luz, meus amados irmãos, é natural, é espiritual, a luz é moral, a luz do discernimento, porque assim como quando acendemos a luz de um ambiente, nós conseguimos enxergar o que está ali e onde está.
Mas se a luz estiver apagada, nós tropeçamos e esbarramos. Assim a Bíblia fala de luz como a capacidade de discernir, luz como a capacidade de entender, luz como a condição necessária para enxergar. Deus é o Criador da luz, mesmo no meio da escuridão. Por causa do pecado, a pessoa sofre e faz outros sofrerem, faz a sua família sofrer. Se nós conseguíssemos conceber uma família onde ninguém é pecador, nós imaginaríamos uma família completamente feliz. Mas por causa da separação que existe entre nós e Deus, entre nós e nós próprios, entre nós e o próximo, estabelecida pela transgressão, vêm as consequências terríveis do pecado, morte espiritual, morte física e todos os sofrimentos e as vicissitudes que são consequência do egoísmo e da incredulidade, da dureza de coração. É assim. A nossa família, que representa por um lado momentos de felicidade, de amor, de apoio, de força, também representa, ora, não é verdade? Também representa desapontamento, tristeza, mágoa, feridas, nuclear ou extensiva, é assim por causa do pecado. Há momentos em que a vida familiar fica em escuridão. Sentimos a escuridão predominar. Vemos a escuridão daqueles e na vida daqueles que não conhecem o Salvador. Vemos a escuridão no coração daqueles que têm rejeitado a boa nova e o que se afastaram do caminho do Senhor. O que fazer? Buscar a Deus, que diz: haja luz, e houve luz. O Senhor Jesus Cristo disse à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, pois Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Deus é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O apóstolo João, em Apocalipse 21, 23, diz daquela nova cidade na qual habitaremos, que ela não necessita do sol nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O mesmo apóstolo João escreveu em 1 de João, capítulo 1, verso 5, Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. O Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O profeta Isaías escreveu: nunca mais se porá o teu sol. Isaías 60, verso 20, nem a tua lua minguará. O Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. O profeta Miqueias, capítulo 7, verso 8, diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei se morar nas trevas. O Senhor será a minha luz. Existe escuridão, existem segredos, existem mentiras, existem coisas que ferimos uns aos outros. Existem momentos em que não somos bênção na vida uns dos outros. Existe escuridão. Existe até mesmo aquele sentimento de não saber o que dizer, de não saber o que fazer, ou de não sabermos o que esperar num relacionamento, numa provisão necessária, numa urgência, num tempo de provação. Para tudo isto, Deus é luz. Os filhos de Israel, quando Deus cobriu o Egito de trevas, a Bíblia diz que os filhos de Israel tinham luz na sua morada. Amados e queridos irmãos, se no seio do nosso lar carecemos de luz, de discernimento, de esclarecimento, de sermos libertos do medo que a escuridão traz, recorramos a Deus. Recorramos a Deus,
porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Direi ainda nesta mensagem que Deus coloca a ordem no caos. Deus começou a criação dando lugar ao universo que estava em estado de caos. Os dias seguintes da criação foram Deus colocando o caos em ordem. O inimigo do ser humano tenta, com todas as munições que tiver ao seu alcance, fazer com que a vida humana entre novamente em caos. Caos espiritual. Pois vemos as mentiras que o inimigo semeia no coração das pessoas e nas quais elas acreditam. Caos moral, desfigurando a imagem de Deus no ser humano. Observe o que o pecado faz. Observe alguém, pessoa cordata e gentil, amigável e doce, mas que no momento da sua fúria se desfigura, se transforma num monstro, numa besta, num animal. É o caos. É o caos que desfigura em nós nossa posição privilegiada como imagem de Deus no seio da criação, que é totalmente restabelecida pelo relacionamento com Jesus Cristo. O inimigo introduz o caos no relacionamento entre as pessoas, quando nos bloqueamos uns contra os outros, nos escondendo e afundando dentro de nós mesmos, e nos munimos uns contra os outros, e nos golpeamos uns aos outros. Paulo diz: se vos mordeis e devorais, vede que não sejais de todo consumidos. Caos, porque lutamos pelo nosso próprio interesse. Caos, porque estamos movidos por sentimentos, por receios, por anseios puramente egoístas. Caos, porque a queda, essa separação espiritual, não nos separou somente de Deus, mas também que separou cada um de nós de si mesmo. Não nos conhecemos e nos separa uns dos outros. Mas observe o Deus Todo-Poderoso trabalhando. Deus coloca as coisas em ordem. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Ele transforma um universo caótico num universo em ordem, em beleza, cheio de graça, cheio de vida. Admire Deus por isso, porque Ele é capaz de transformar aquilo que estava em pleno estado de confusão e transformar isso em algo maravilhoso, belo, frutífero, abençoado, saboroso, impressionante e feliz. É isso que Deus faz, e esta é a obra de Deus até hoje. Se posso usar esta comparação, eu sei que ela é muito resguardada, mas eu me lembrava disto, de uma igreja aqui em Belo Horizonte, que acompanhamos o seu nascimento em outra parte da cidade, um grupo de crentes tão fervorosos, tão cheios de amor, para se reunir, alugaram um galpão que tinha sido uma oficina mecânica durante anos. Não preciso que você imagine, eu estive lá. Logo que o contrato foi assinado, eu vi o estado do lugar. Caos, sujeira. Não somente tinha funcionado para este serviço mais pesado durante muitos anos, como estava há muitos anos fechado. Poeira, sujeira, bagunça, quebradeira. O povo de Deus assumiu aquele lugar e decidiram se reunir ali para adorar a Deus e para pregar a palavra de Deus, mas é óbvio que para poder usar aquele espaço era necessário refazê-lo, e o fizeram. Fizeram com muito amor, o fizeram com muito cuidado. Poucas semanas depois, quando entrei naquele lugar, vi que estava irreconhecível, transformado.
Você dirá que isso requer apenas um orçamento, um pouco de boa vontade, tempo e paciência. E isso é verdade com relação aos lugares. Nós pegamos lugares sujos, decrépitos, e podemos transformá-los em lugares lindos e encantadores. O ser humano pode fazer isso, mas com a vida humana, com o coração humano tão decrépito, e tão mal cuidado, e tão sujo, ainda mais do que aquele lugar que eu descrevi, somente Deus pode transformar o caos em algo maravilhoso. Dá trabalho, quebradeira, tempo, mas é maravilhoso quando Deus o faz. Por causa destas correntes pecaminosas, a vida em muitos lares transformou-se em caos, relacionamentos rompidos, mágoas enterradas, indisposição e intolerância. O convívio torna-se um fardo pesadíssimo. O que aconteceria se nós colocássemos tudo isto nas mãos do Senhor? Ora, pastor, eu não posso colocar nas mãos do Senhor mais do que a minha vida. Bem, comece pela sua vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e interceda por outras pessoas. Interceda por seus pais, interceda por seus filhos, interceda por seu cônjuge, pela salvação deles, pela transformação, pela libertação, pela cura deles. Coloque nas mãos do Deus que coloca o caos em ordem e que transforma o incompreensível em belo. Coloque nas mãos de Deus. Faça-se um intercessor, inclusive, ou talvez eu diria principalmente, por aqueles que te magoaram. Coloque-se nas mãos do Senhor, naquilo que você não compreende, naquilo que você não consegue aceitar. Coloque-se nas mãos do Senhor. Faça-se bênção de Deus para a vida dessa pessoa. Meus amados e queridos, eu falei de uma garagem que virou uma casa de oração. E você pode dizer que isso é só uma reforma. E é. Mas é também uma parábola. Uma parábola da obra de Deus no coração de alguém. Como Deus limpa, como Deus cuida, como Deus transforma. Talvez esta noite eu esteja me dirigindo a alguém com o coração pesado por causa da sua família. Coloque a sua família nas mãos do Senhor pela oração. Não desista de interceder pela salvação dos seus pais. Não desista de interceder pela salvação do seu cônjuge. Não desista de interceder pela salvação dos seus filhos. Ninguém, além de Deus, pode fazer isso, mas interceda. E ao mesmo tempo que intercede, procure fazer-se bênção do Senhor na vida das pessoas por quem você está orando. Afinal de contas, se oramos por uma coisa, temos que caminhar na direção disso e crer que Deus é capaz de prover. Demonstre o Evangelho, não se desaponte se não vier no primeiro momento, mas espere no Senhor. Veja que Deus faz surgir a vida, e isto é maravilhoso, porque a arrogante ciência consegue muitas coisas, menos criar a vida. Somente Deus criou a vida. Desde então, vida sempre vem de vida. É um absurdo pensar que nada vezes ninguém é igual a tudo. Isso é total falta de lógica. Somente vida pode produzir vida. Deus, a fonte de toda a vida, encheu a terra de vida. Encheu a terra de vida
com ervas e frutas e plantas e árvores, e peixes e aves e animais de toda espécie. Mas o que é vida? Qual é a diferença entre uma pedra e uma laranja? Qual é a diferença entre uma pedra e uma laranja? É que uma laranja vira 1 milhão de laranjas, enquanto a pedra continua para sempre pedra, para sempre pedra. Uma laranja vira uma laranjeira com muitas outras laranjas. Qual é a diferença entre um peixinho de borracha e um peixe de verdade? É que o peixinho de borracha vai ser sempre um peixinho de borracha, enquanto um peixinho de verdade cresce, vira peixe, bota ovos que viram outros peixes, e isso é vida, é fruto, é semente. Vida é aquilo que Jesus Cristo descreveu: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, somente encontrando-se com Cristo é que nós podemos verdadeiramente viver. Até no seio da família, ramos infrutíferos consomem sem retribuir. São pesos, são mar morto, sempre recebendo, nunca retribuindo, nunca cooperando, nunca interagindo, nunca vivendo em comunhão. O dia de hoje, amados, em que a nossa existência pode ser reduzida a estar completamente fechados dentro de nós. A tecnologia que Deus permitiu o ser humano inventar para ser bênção, como hoje eu estou pregando para uma câmera, mas graças a Deus isto pela internet chega ao seu coração, ao mesmo tempo é também usada para que mais e mais nos distanciemos uns dos outros. E o que é isto? Vamos morrendo aos poucos. Vamos morrendo parceladamente, nos tornando ramos que consomem sem retribuir, pesos, fardos, e nos afastando dos grandes e maravilhosos propósitos de Deus. Não, a casa não é o lugar onde a gente toma banho, dorme, come e troca de roupa. A casa é o santuário, por Deus idealizado para a plenitude da felicidade, da comunhão, da proximidade, do cuidado mútuo, destas bênçãos que são vida, porque isto é a vida em abundância. É a vida que se multiplica em outras vidas, que se expressa, que constrói, que se une. Meus amados e queridos irmãos, se estamos longe disto, por causa das ideias do nosso tempo profundamente egoístas e comodistas, estamos morrendo aos poucos e deixando de viver. Deus faz surgir a vida. No Evangelho, Deus nos chama da morte para a vida, de estarmos distante deles para estarmos na sua presença, nos reconciliarmos com Ele e vivermos em comunhão com Ele e andarmos com Ele. E para que isto fosse possível, Deus mandou seu Filho ao mundo, morrer na cruz, derramar o seu sangue, sofrer a ira que meus pecados mereciam e também os teus, a fim de que pudéssemos ser salvos. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. Mas não é abundante a vida egoísta, não é abundante a vida fechada somente em si, não é abundante a vida minúscula. Abundante, meus amados irmãos, é aquilo que é abundante, é aquilo que transborda e abençoa. Seguramente, a atitude de cada um de nós fere o nosso próprio coração e fere o coração dos outros. Mas nesta noite, o tema da nossa mensagem, o tema do nosso mês da família é: Jesus transforma a minha família, e Ele pode transformar, Ele pode libertar dessa vida egoísta, dessa vida minúscula, para dar a vida plena e em abundância, cheia de riquezas espirituais e de felicidade. Se Deus
faz com que das pedras mortas e do chão em pó brote a vida pelo seu poder, Deus pode fazê-lo também a benefício daqueles que o buscam. Deus faz a luz surgir nas trevas. Deus coloca a criação em ordem. Deus faz surgir a vida. Deus transforma o pó em gente, em ser humano, em quem Ele sopra a alma vivente. E se nós vivemos o tempo em que o ser humano está desfigurado, o homem feminilizado, é o intento de Satanás desfigurar o homem como imagem de Deus. A mulher masculinizada é o intento de Satanás desfigurar a mulher como imagem de Deus. A criatura feita por Deus para andar na sua presença, transformando-se num rebelde ou num indiferente, é o inimigo desfigurando o ser humano do que Deus o criou para ser. Quando nos tornamos pessoas vencidas por vícios ou por pecados, quando nos tornamos figuras embaçadas e estranhas do que poderíamos ser, é o inimigo desfigurando e vencendo contra nós. Mas podemos, bendito seja Deus, nos colocar nas mãos do Senhor, como o barro nas mãos do oleiro, assim estáis vós nas minhas mãos. Foi do barro que Deus fez o homem, e se o homem se colocar nas mãos de Deus, como o barro nas mãos do oleiro, poderá ser refeito, poderá ser transformado pela palavra, porque dizemos ainda esta noite que tudo isso foi pelo disse Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Disse Deus, produza a terra erva verde. Disse Deus, haja luminares. Disse Deus, produzam as águas abundantemente. Disse Deus, produza a terra erva vivente. Disse Deus, façamos o homem à sua imagem e semelhança. Veja que Deus, tudo que faz pelo poder da sua palavra. Deus decidiu criar pela palavra. É pela palavra que Deus recria. É pela palavra que Deus transforma, é pela palavra que Deus faz a mesma obra maravilhosa, é pela palavra que Deus faz a sua obra em nossa vida. Em Apocalipse 19, verso número 13, diz que Jesus Cristo estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual Jesus Cristo se chama é a Palavra de Deus. Deus faz tudo isso pelo seu Filho. Deus faz tudo isso pela sua palavra escrita, onde revela o seu conselho, a sua verdade e a sua vontade. Poderíamos consultar tantos outros textos, mas queremos dizer aos irmãos que a bênção que precisamos encontra-se na palavra de Deus e em vivermos em conformidade com ela. Queríamos que Deus transformasse o outro. Oremos pelo outro. Mas se Deus ainda não o transformou, se esta obra ainda não aconteceu, se o coração do outro ainda é resistente contra o Senhor, talvez Deus queira transformar também, ou primeiro, o meu coração. Gostaríamos de nos livrar dos problemas que o outro nos traz, mas deveríamos ouvir o que o Senhor tem a dizer também e primeiro a nós, revelando a sua vontade para as nossas vidas. A bênção que precisamos encontra-se naquele que é a palavra viva. Encontra-se naquele que é a palavra viva, para quem a Bíblia toda aponta, o Senhor Jesus Cristo. Jesus,
transforma a minha família. O Criador faz a luz surgir nas trevas. O Criador transforma o caos em bênção. O Criador faz surgir a vida, vida em abundância em Cristo. O Criador transforma o barro em gente. O Criador faz tudo isso pela sua palavra. Amados e queridos, a minha família precisa mais do Criador, a sua também. Na segunda-feira desta semana apareceu uma foto. A foto não tem data, mas eu imagino que ela seja de 1943 a 1945. Nessa foto estava o meu avô materno, com 23 anos de idade, jovem, até bonitão, sentado num carro. Eu fiquei olhando para aquela foto, porque se a foto é de fato de 1943, nem casado meu avô era ainda, ele se casou em 1944. Se ele tinha 23 anos de idade naquela foto, ele ainda iria viver mais 53 anos, 31 dos quais ao lado da minha avó. Eu olhei para aquela foto do meu avô jovem e enxerguei ali, eu sei que a proporção disso é restrita, mas enxerguei ali o tronco da árvore da minha família. Escrevi os nomes das filhas, dos filhos, escrevi os nomes das gerações que vieram e descobri que aquele vovô que nasceu em 1919, o último nome da árvore, Lívia Maria, que nasceu em 2019, 100 anos antes, eu vi quase 60 pessoas, 56 para ser exato, nomes que eu escrevi de meus familiares. Depois de ter feito isso, eu pensei, quantos destes eu tenho razões suficientes para crer que são salvos? Então contei. Entre as minhas tias e tios, entre os meus primos, contei 21 em 56. Aquilo tocou o meu coração. Percebendo os momentos de felicidade familiar, estou falando da família extensiva, percebendo os momentos de conflito e de tristeza e talvez mágoa, me dei conta que existe um campo missionário e existe um ministério de intercessão que eu ainda preciso cumprir aos olhos de Deus. Me lembrei do Criador e me lembrei ao mesmo tempo de pessoas que eu amo, que estão na escuridão e precisam de luz, que estão vivendo o caos e precisam da palavra que pode pôr ordem em suas vidas. Me lembrei de pessoas cujo amor por elas está tão profundo no meu coração, mas que não estão vivas espiritualmente falando. Me lembrei de pessoas com quem eu tenho caminhado ao longo de toda a minha vida aqui, mas que ainda não conhecem o Salvador. E pensando nessas coisas, eu decidi renovar o meu compromisso diante de Deus, de interceder pela salvação dos meus familiares. Às vezes é fácil desistir disso, mas eu decidi renovar esse compromisso. Decidi procurar com zelo oportunidades de procurar a salvação dessas pessoas que eu amo. Decidi renovar o meu compromisso com o dever de testemunhar no meio da minha família. Decidi me colocar mais na linha de frente ainda e pensar em formas como eu posso ser bênção para essas pessoas. Decidi procurar a presença do Criador no meu lar, eu, minha esposa, minha filha, e agir como quem o conhece, agir como quem conhece o seu poder,
e as suas obras no seio da minha família. Você fará o mesmo? Você fará o mesmo? Vamos orar. Ó Criador de todas as coisas, que ordenas a luz no meio das trevas, a ordem em lugar do caos, que crias a vida, que fazes o homem do barro. Tudo isso pela Tua palavra, pelo Teu Filho. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Mas hoje, Senhor Deus, eu e os meus irmãos, na Tua presença, nos lembramos de pessoas que nós amamos, que ainda não conhecem a Ti. De pessoas, Deus, cujas vidas têm sido até transtornadas em alguns casos, porque não conhecem o Senhor. E outros, Deus, que permanecem indiferentes a Ti. Ó Senhor, o Senhor nos chama, como crentes em Cristo, a interceder e a buscar o Senhor, Deus, em favor destas vidas. E nós oramos, ó Deus, e oramos pela obra do Senhor na vida destas pessoas que amamos, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela transformação da nossa própria vida e do nosso próprio coração, para que o nosso testemunho dê glória a Ti, Senhor Deus, e para que a nossa conduta seja uma carta viva de Cristo, escrita aos nossos amados familiares. Move-nos, Senhor Deus, todos nós, a não desistirmos de orar, de amar, de servir, a não desistirmos, Senhor Deus, de procurar o bem daqueles que amamos e o agir poderoso do Senhor nas suas vidas. Colocamos, ó Deus, cada um de nós agora em nossa oração, colocamos o nosso lar, também os nossos familiares nas Tuas mãos e pedimos uma obra do Senhor em resposta à nossa oração, nas nossas vidas e naqueles que amamos. Obrigado, Senhor, pelo culto desta noite, porque assim começamos a semana na Tua presença. Que esteja sobre nós a graça do Senhor, Deus, a Tua bênção, nos guiando a cada dia, nos guardando no Teu amor, nos cercando das Tuas bênçãos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, irmãos, hoje e até que Cristo venha nos buscar. Amém e amém. Nós, amados, concluímos assim o culto desta noite, agradecidos toda a igreja, este pequeno número de irmãos que estão aqui voluntariamente servindo a Deus na preparação dos cultos, irmão João Marcos, irmã Ariadne, irmã Ana Luísa, irmã Cláudia, orando, amados irmãos, para que Deus permita que em breve possamos voltar a nos reunir, orando, amados irmãos, para que Deus nos guarde em seu amor até que Cristo venha nos buscar. Ao longo desta semana, você receberá outros devocionais para o mês da família. Ouça, permita-me sugerir, ouça em família, separando algum minuto por dia. Nós temos ficado mais tempo em casa, não é verdade? Separando algum tempo por dia para ouvir esta mensagem e orar uns pelos outros. Vamos colocar as nossas famílias nas mãos do Senhor. Jesus tem poder para transformar as nossas famílias. Nós concluímos assim, amados, o nosso culto, agradecidos pela presença de todos que conosco participaram desta hora, especialmente aqueles atendendo o convite de irmãos se juntaram a nós. Inscreva-se na página da nossa igreja, tire um minutinho para fazer isto, ative o sininho de notificações e toda vez que entrarmos ao vivo ou postarmos novo conteúdo, você será avisado. Curtindo este vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se quiser, deixa aí o seu comentário e que esteja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, dando-nos uma semana feliz e abençoada na presença do Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.